Olá, eu sou Briellen, eu sou artesã e trabalho com customização de roupas. No meu trabalho, eu garimpo roupas em brechó e transformo elas através da customização. O objetivo desse vídeo hoje é mostrar o meu processo de produção desde o início, lá no brechó, até o resultado final das peças. Eu trabalho garimpando roupas em brechó e customizando elas com algumas técnicas como tinturaria, pintura e outras coisas que eu vou mostrando no vídeo. Além da venda das peças que eu faço no brechó, eu também trabalho ministrando oficinas de customização. Nessas oficinas eu ensino algumas técnicas que eu utilizo no meu trabalho para que as pessoas tenham a possibilidade de transformar suas roupas em casa. Seja porque tem algum defeito, alguma mancha ou não está mais gostando, ou até mesmo para poder criar uma peça que tenha a sua cara, criar alguma estampa que lhe agrade, uma estampa que a pessoa deseja muito, talvez não encontre por aí. Enfim, uma das oficinas é a oficina de pintura em tecido, que é o que eu vou mostrar hoje principalmente. Mas também tem outras oficinas de tinturaria, de tie-dye em roupa, remodelagem só com tesoura, customização em jeans também, fazendo desfiado em jeans, enfim. Existem diversas técnicas de customização que podem ser utilizadas para transformar as roupas. O meu processo de produção começa lá no brechó raiz, com a seleção das peças, de acordo com a qualidade delas, o estado que elas estejam ou o potencial. E até mesmo peças que apresentem algum defeito ainda podem ser aproveitadas, né? A customização serve justamente para isso. Às vezes uma mancha, um buraco, alguma coisa do tipo pode ser retirada da peça, pode ser coberto, pode ser transformado em outra coisa. A próxima etapa do processo de produção é a lavagem das peças. Muitas vezes nos brechós a gente encontra peças que estão em ótimo estado, mas podem estar muito sujas ou até mesmo encardidas. Então, esse processo de higienização deve ser feito com muito cuidado e várias vezes se for necessário. Para criar o efeito tie-dye na tinturaria das peças, eu utilizo a amarração. Eu faço isso com barbante de tecido comum e nesse vídeo eu estou fazendo de duas formas, tanto dobrando toda a peça na vertical, fazendo amarrações horizontais, e também pode ser feito amassando a peça inteira e amarrando para manter ela amassada, que assim também vai dar um efeito diferente. Depois de amarrar todas as peças, é só colocar para tinturar. Eu utilizo para tingir as roupas esse corante em pó, que está aparecendo no vídeo. Ele é conhecido como Tintol e existem diversas marcas e várias cores também. Para fazer a tinturaria da roupa é necessário colocar água para ferver, água suficiente para cobrir a peça ou as peças que você vai tingir. Quando essa água ferver, é só colocar o pó, diluir ele completamente, mexer com uma colher se for necessário, porque ele tem que diluir totalmente. E depois é só colocar a peça e deixar em fervura de 30 a 40 minutos. E depois de tinturar todas as peças, a gente vai desamarrar tudinho, é claro, e deixar secar. Depois de secar, é importante passar muito bem as camisas, porque antes de fazer a próxima etapa, que é a pintura, a gente precisa que esse tecido esteja bem liso para poder receber a tinta. E depois que todas as peças secaram e foram passadas, esse é o resultado. Essa camisa aqui foi feita com a amarração horizontal, e ficou assim. Eu tenho aqui mais dois exemplos feitos com a amarração horizontal, agora na cor azul. E essa última
última aqui foi feita amassando a camisa e fazendo uma amarração aleatória. E essa é a camisa que a gente vai customizar hoje. Para o processo de pintura das peças, a gente vai precisar desses materiais aqui. Primeiro, a tinta para tecido. Não importa a marca de tinta que você vai utilizar, o importante é que seja uma tinta específica para tecido. Um copo com água para higienizar os pincéis. Os pincéis, é claro, eu costumo trabalhar com 2 tamanhos. Um mais fino, que você possa fazer detalhes e contornos, e um pouquinho mais grosso para facilitar na hora de preencher alguns detalhes maiores. Um tecido também, pode ser um retalho, pode ser até guardanapo para você limpar os pincéis depois de limpar ele na água. E algum material plano, alguma coisa, eu estou utilizando esse fundo de gaveta, mas você pode usar até mesmo papelão para forrar a peça entre um lado e outro do tecido para que a tinta não vaze. E por último a gente vai precisar dos moldes da estampa que a gente vai fazer. Vocês podem estar utilizando qualquer molde, podem até mesmo imprimir na internet imagens que vocês gostem. No meu caso hoje eu vou transformar essas ilustrações minhas em estampa. Essa aqui no caso são só as inspirações que eu fiz, a ideia de estampa, e eu vou fazer elas numa proporção maior para poder colocar na camisa. Para iniciar a pintura na peça, primeiro eu vou fazer a estampa num papel para depois passar para o tecido. A estampa que eu escolhi foi essa. Então eu colei uma folha na outra porque uma folha seria muito pequena e vou medir aqui mais ou menos o tamanho que eu quero que fique a minha estampa. Então eu quero que ela fique daqui até mais ou menos aqui onde eu estou marcando. E aí esse processo aqui no caso, para quem for imprimir o molde não vai ser necessário. Mas estou mostrando só para mostrar a importância de planejar a estampa, planejar em que local você vai colocar essa estampa, para garantir que ela vai caber. Essa parte do vídeo vai um pouquinho mais acelerada, mas eu quis mostrar para vocês todo o processo de como eu transformei aquela ideia inicial em um molde para a estampa de fato. Então, para reproduzir o desenho, eu comecei criando o molde do formato de rosto que eu queria. Com o molde do formato do rosto pronto, é hora de passar para o papel que vai se tornar o molde da nossa estampa de fato. Eu dobrei o papel no meio para ter uma noção melhor do centro, conseguir alinhar os 2 rostos da estampa. E a partir daí eu fui apagando e criando os detalhes do cabelo, mudando o formato de algumas coisas e sempre de forma espelhada, fazendo em cima e embaixo.
Com o nosso molde recortado e prontinho, agora a gente vai transferir esse desenho para o tecido. Eu utilizo um lápis comum para desenhar e a gente começa contornando todas as linhas externas do desenho. Depois de contornar todas as linhas externas, a gente vai começar a destacar partes desse desenho para ir transferindo aos poucos para o tecido. No caso do meu desenho, como vocês podem perceber, eu comecei destacando o queixo. Aí eu faço ali dos dois lados, em cima e embaixo. E depois a parte superior da cabeça. Então assim eu tenho todo o contorno do rosto. E vou fazendo o desenho da forma como eu planejei. Depois eu fui destacando os detalhes do rosto também. E como eu falei para vocês anteriormente, o desenho fica espelhado. Na hora que eu vou cortar, eu dobro esse papel no meio e assim o desenho vai ficando mais alinhado. E por isso também que eu não desenhei dois rostos, ou inclusive também não desenhei dois olhos, porque eu vou espelhar esse desenho na hora de passar para o tecido. E assim eu vou fazendo todos os detalhes do desenho. Como vocês podem perceber, algumas partes, como por exemplo a lua, o sol, os detalhes do cabelo, eu acabo fazendo à mão livre porque eu já tenho um pouco mais de experiência, mas essa forma de decompor o desenho e cortando aos poucos as partes dele ajuda muito a transferir qualquer estampa para o tecido. É só começar por estampas mais simples e com o passar do tempo ir aumentando a complexidade dessas estampas e dos detalhes. Depois de transferir todo o desenho para a nossa camisa, a gente vai preparar a peça para receber o processo de pintura. Então, eu organizei a mesa, trazendo todos os materiais necessários e também fixei a camisa no suporte com auxílio de pregadores. Isso vai garantir que ela não fique saindo do lugar e atrapalhe mesmo o processo de pintura. E a partir de agora é só começar a pintar. Um detalhe importante de lembrar durante esse processo de pintura é que a gente sempre deve escolher uma direção na qual a gente vai pintar os detalhes. Pode ser de baixo para cima, de cima para baixo ou de um lado para o outro. Isso é importante para que sempre tenha um local onde a gente possa apoiar o braço sem pegar em tinta fresca e borrar o nosso desenho.
aqui a nossa estampa já está quase pronta e como vocês puderam perceber no vídeo, depois que a gente entra com a tinta para tecido, a gente também adiciona um pouco mais de vida para o desenho. Alguns detalhes como os cílios, os pelos da sobrancelha, sardas também e um pouco de preenchimento em algumas partes. Depois de terminar a estampa principal, eu decidi adicionar mais detalhes nessa peça. Então eu escolhi os moldes de sol e lua para continuar na mesma temática. O processo é basicamente o mesmo ensinado na estampa anterior, é utilizar esse molde para fazer todo o contorno do desenho e recortar ele para adicionar os detalhes. Nesse caso eu só utilizei isso para tirar o centro e o rosto eu fiz mais à mão livre. Mas o processo funciona do mesmo jeito, você ir destacando pedaços e fazendo aos poucos. Terminada essa segunda estampa, eu achei que não era suficiente ainda, então eu decidi estampar um pouco mais a camisa nessa parte da frente. Eu comecei um desenho à mão livre, um padrão que eu achei que combinou com o cabelo na estampa principal. A gata decidiu participar do nosso vídeo. Como ela não está atrapalhando em nada, eu deixei ela aí.
Eu comecei essa parte da estampa sem saber exatamente o que eu ia fazer e como a estampa iria terminar. E ela acabou sendo bem demorada, mas eu gostei muito do resultado e o processo, apesar de ser bem demorado, também foi muito prazeroso. E por fim, para finalizar a nossa peça, eu escolhi adicionar uma frase aqui na parte de baixo dessa estampa. E a frase escolhida diz respeito à inspiração por trás da estampa criada para essa peça hoje. E a forma como eu transfiro a frase para o tecido é essa como eu estou mostrando no vídeo. Primeiro eu fiz num papel para planejar o tamanho das letras e a posição delas e conseguir encaixar a frase dentro desse espaço que eu planejava que ela ficasse. Dessa vez eu fiz com caneta. Então eu posicionei novamente a minha camisa no suporte com o auxílio dos pregadores e vim com um pincel fino preenchendo todas as letras. Finalizada a nossa última estampa, agora eu vou concluir a peça com um detalhe que eu gosto bastante de fazer no meu trabalho, que é adicionar tinta borrifada pela peça inteira. Eu utilizo a tinta um pouquinho diluída e uma escova de dente, e eu vou passando os dedos pelas cerdas da escova de dente e assim eu vou jogando tinta pelo tecido. Bom, gente, esse foi o resultado da nossa camisa. Como vocês puderam acompanhar no vídeo, eu acabei me empolgando um pouco, então além dessa estampa, eu também estampei a parte de trás com algo dentro da temática da estampa e a parte da frente também com esse detalhe aqui no canto e essa frase. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários com relação a algum processo ou algum material. Eu agradeço também à Secretaria Municipal de Cultura pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. E é isso. Até a próxima. Beijos.